Se eu te disser que existe coisa que a câmera vê e nossos olhos não, você acreditaria? Pois deveria, porque eu tenho a prova gravada no meu celular e ela me assombra até hoje. Meu nome é Marcelo, tenho 38 anos e há 15 anos que rodo essas estradas do Brasil. Já vi de tudo por aí, desde acidentes horríveis até coisas que não deveriam existir. Mas o que aconteceu na Serra das Araras no mês passado, isso mudou minha vida para sempre. Era uma quinta-feira, 23h30, quando cheguei no estacionamento da serra para o descanso obrigatório. O vento frio cortava a pele como navalha e o cheiro de óleo diesel misturado com terra úmida tomava conta do ar. As luzes amareladas dos postes criavam sombras distorcidas que dançavam no asfalto molhado. Poucos caminhões naquela noite, o que já me deixou meio inquieto. A Serra das Araras não é lugar para se ficar sozinho, principalmente de madrugada. Estacionei meu caminhão e fui fazer minha volta de inspeção, como sempre faço. Foi quando notei um bitrem parado bem no cantinho mais escuro, longe dos outros veículos. Achei estranho, porque todo caminhoneiro experiente sabe que é melhor ficar perto das luzes e dos outros colegas. O silêncio pesado só era quebrado pelo ronco distante dos motores em marcha lenta. Alguma coisa naquela cena não estava certa, mas eu ainda não sabia o quê. Voltei para minha cabine, mas o sono não vinha. Ficava olhando pela janela, observando aquele bitrem solitário. Foi quando vi movimento por lá, uma figura se mexendo na área de carga. O motorista estava fazendo alguma coisa, mas do jeito que ele se movia, parecia estar conversando com alguém. Peguei meu binóculo e tentei ver melhor, mas o cara sempre ficava de costas para a luz. Nunca mostrava o rosto completamente, como se soubesse que estava sendo observado. O movimento na área de carga era estranho demais. O cara subia e descia da carroceria, como se estivesse carregando e descarregando a mesma coisa várias vezes. Cada movimento era calculado, repetitivo, quase ritual. Comecei a desconfiar que podia ser contrabando, drogas, sei lá o quê. Já tinha visto muito disso na estrada, e minha experiência me dizia que algo ali não cheirava bem. Decidi que ia descobrir o que estava acontecendo. Peguei meu celular e liguei a câmera. Se fosse flagrar alguma coisa ilegal, pelo menos ia ter prova. Desci do caminhão bem devagar, tentando não fazer barulho, e me escondi atrás de uma caçamba estacionada. Dali conseguia ver melhor o que estava rolando. O motorista continuava se movendo de forma estranha, como se tivesse ajuda, mas eu via claramente que ele estava sozinho. Ou pelo menos era o que eu pensava. Pela tela do celular, a imagem ficava mais nítida. O cara estava realmente sozinho, mas alguma coisa me incomodava. A sombra dele na lateral branca do caminhão parecia maior do que deveria ser. Quando ele parava de se mexer, a sombra continuava se movendo por alguns segundos. Pensei que fosse algum truque de luz, ou talvez meus olhos cansados me pregando peças. Mas quanto mais eu olhava, mais estranho aquilo ficava. Os outros caminhoneiros do estacionamento pareciam evitar aquele lado, como se soubessem de alguma coisa que eu não sabia. Ninguém passava por perto. Ninguém ia fazer amizade com o cara do bitrem. Isso me deixou ainda mais curioso e ao mesmo tempo mais assustado. 15 anos de estrada me ensinaram a confiar no instinto, e meu instinto estava gritando para eu sair dali. Mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Foi quando aconteceu a coisa mais impossível que já vi na minha vida. O motorista abriu o baú do bitrem e a luz do poste projetou sua sombra na lateral do caminhão. Eu estava gravando tudo, focando bem na sombra para ter certeza do que estava vendo. E aí, companheiros, eu juro pela memória da minha mãe. Eram duas figuras na sombra. Uma agachada, que era o motorista, e outra em pé, observando. Duas sombras saindo de uma pessoa só. Meu sangue gelou na hora. Continuei gravando sem acreditar no que estava vendo. Quando o motorista se levantou, as duas sombras se moveram, mas não juntas, independente uma da outra. A segunda sombra tinha proporções humanas, mas os braços eram longos demais. E o pior de tudo, quando eu tentei me aproximar para ver melhor, meu celular começou a esquentar na mão. A gravação ficou com interferência, mas as sombras continuaram nítidas, como se fossem a única coisa real naquela imagem distorcida. Fiquei ali parado, tremendo, sem conseguir processar o que estava vendo. A segunda sombra não era uma distorção da luz, nem truque da minha mente cansada. Era uma figura real, com movimentos próprios, independente do motorista. Quando ele se abaixou para pegar algo do baú, a sombra misteriosa continuou em pé.
como se estivesse vigiando. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que alguém ia ouvir. O celular esquentava cada vez mais na minha mão, mas eu não conseguia parar de gravar. A coisa mais assustadora é que a segunda sombra parecia saber que estava sendo observada. Quando o motorista estava de costas mexendo na carga, a sombra se virou na direção onde eu estava escondido. Não era possível, mas juro que senti aquela coisa me olhando através da tela do celular. Os braços dela eram desproporcionais, longos demais, e se mexiam de forma fluida, como se não tivesse ossos. Tentei dar zoom para ver melhor, mas a imagem ficava mais distorcida. Era como se a própria gravação rejeitasse aquela presença. O motorista fechou o baú do bitrem e começou a caminhar em direção à cabine. Pensei que o show de horrores tinha acabado, mas a segunda sombra demorou alguns segundos para desaparecer. Ela ficou ali, parada, olhando para o lugar onde eu me escondia. Quando finalmente sumiu, foi como se tivesse sido sugada pela lateral do caminhão. O motor do bitrem ligou e o veículo começou a se mover lentamente. Nesse momento, meu celular deu uma faísca pequena e a tela ficou preta por alguns segundos. Esperei o bitrem sair completamente do estacionamento antes de me mexer. Minhas pernas estavam bambas e a adrenalina fazia meu corpo inteiro tremer. Revisei o vídeo imediatamente, achando que não tinha gravado nada, que tudo tinha sido alucinação. Mas as duas sombras estavam lá, claras como o dia, se movendo independente uma da outra. Assisti àquela gravação umas 5 vezes seguidas, e a cada vez descobria um detalhe novo. A segunda sombra fazia gestos com as mãos, como se estivesse dando instruções para o motorista. Não consegui resistir à curiosidade, e fui investigar o local onde o bitrem estava estacionado. O cheiro estava mais forte ali, doce e podre ao mesmo tempo, como carne estragada misturada com flores murchas. No asfalto, além das marcas dos pneus, havia pegadas estranhas. Eram humanas, mas maiores que as normais, e algumas tinham formato distorcido. Iluminei com a lanterna do celular e vi que as pegadas formavam 2 caminhos diferentes. Um acompanhava os passos do motorista e o outro não tinha pé de partida nem chegada. Voltei correndo para meu caminhão, trancando as portas e fechando as cortinas. Tentei dormir, mas cada ruído da serra me sobressaltava. O vento balançava as árvores e as sombras dançavam do lado de fora, como figuras fantasmagóricas. Toda vez que fechava os olhos, via aquela segunda sombra me observando através da tela. Às 4h da manhã, desisti de dormir e resolvi continuar viagem. Queria sair dali o mais rápido possível, mas alguma coisa me dizia que já era tarde demais. Durante os dias seguintes, não consegui parar de pensar no que tinha visto. Mostrei o vídeo para alguns colegas nos postos, mas a maioria achou que eu estava exagerando ou que tinha sido algum truque de luz. Só o velho Joaquim, que roda há 30 anos, me olhou sério e disse: "Marcelo, tem coisa nessa estrada que é melhor não mexer." Ele contou que já tinha ouvido histórias parecidas na serra, sempre envolvendo caminhoneiros que faziam trabalhos sujos, caminhoneiros que não trabalhavam sozinhos, mesmo quando pareciam estar. 3 dias depois do acontecido, estava tomando café em casa quando vi a notícia no jornal. "Polícia encontra restos mortais na Serra das Araras", dizia a manchete. Meu sangue gelou quando li que haviam encontrado os corpos enterrados exatamente 200 metros do estacionamento onde eu tinha parado. Eram pessoas que tinham desaparecido há meses, todas em trechos da mesma rodovia. A polícia investigava a possibilidade de um serial killer que usava caminhões para transportar as vítimas. Minha mão tremeu tanto que derrubei a xícara de café no chão. Corri para pegar meu celular e mostrar o vídeo para a polícia. Podia ser uma pista importante, prova de que tinha visto algo suspeito naquela noite. Mas quando abri o arquivo, quase tive um infarto. A gravação estava toda corrompida, com interferências e ruídos estranhos. Só as 2 sombras continuavam nítidas, como se fossem a única coisa real daquela filmagem. O resto era borrão, estática e sons que não faziam sentido. Era como se alguma força tivesse apagado propositalmente tudo, exceto a evidência do impossível. Tentei recuperar o arquivo, levei em técnicos, mas todos disseram a mesma coisa. O vídeo estava danificado de forma irreversível. Só conseguiram salvar uns poucos segundos, justamente a parte onde as 2 sombras aparecem com mais clareza. Quando assisti pela última vez antes de desistir,
notei algo que me fez questionar minha própria sanidade. No fundo da gravação, bem baixinho, quase imperceptível, havia uma voz sussurrando nomes. Nomes que eu não conhecia, mas que descobri depois serem exatamente os das vítimas encontradas enterradas na serra. Como aquela voz podia saber os nomes antes mesmo dos corpos serem encontrados? Passei os dias seguintes evitando a Serra das Araras, pegando rotas mais longas só para não ter que passar por lá. Mas a curiosidade estava me matando por dentro, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria que voltar. Comecei a pesquisar na internet sobre desaparecimentos na região e descobri que não era coisa recente. Há mais de 10 anos vinham sumindo pessoas naquela serra, sempre viajantes solitários, caminhoneiros que faziam fretes suspeitos. A polícia nunca conseguiu estabelecer um padrão claro, mas agora eu sabia que havia algo sobrenatural envolvido. Resolvi procurar outros caminhoneiros que rodavam pela serra com frequência. No posto do Zé, na entrada da cidade, encontrei o pessoal que sempre para lá. Quando toquei no assunto, um silêncio pesado tomou conta do lugar. O Toninho, um cara experiente que conheço há anos, me puxou para um canto e disse baixinho: "Marcelo, tem coisa nessa serra que a gente sabe que existe, mas não fala sobre." Ele me contou que pelo menos 5 colegas já tinham relatado avistamentos similares. Sempre a mesma descrição. Um caminhoneiro sozinho, mas com 2 sombras. "O problema", continuou o Toninho, "é que quem vê essa coisa uma vez acaba sendo perseguido por ela." Ele me olhou nos olhos com uma seriedade que nunca tinha visto nele. Alguns dos nossos companheiros que viram isso começaram a ter pesadelos, ouvir vozes, até mesmo ver a segunda sombra aparecer em outros lugares. Senti um frio na barriga quando ele falou isso, porque nas últimas noites eu tinha acordado várias vezes com a sensação de que alguém estava observando meu quarto. Achei que fosse paranoia, mas talvez não fosse. Voltei para casa mais assustado do que antes. Naquela mesma noite, resolvi assistir o vídeo novamente, procurando por mais detalhes que pudesse ter perdido. Foi quando notei algo que me fez questionar minha própria sanidade. A segunda sombra estava diferente da primeira vez que assisti. Ela parecia estar mais próxima da câmera, como se tivesse se movido dentro da gravação. Revisei o arquivo original que havia salvado no computador e comparei com a cópia do celular. Eram diferentes. A sombra estava mudando de posição a cada visualização. Decidi fazer um teste. Gravei a tela do celular enquanto assistia ao vídeo, para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Quando revisei a nova gravação, quase tive um colapso. A segunda sombra havia se movido ainda mais. Agora aparecia no primeiro plano, quase saindo da tela. E o pior, ela estava fazendo gestos com as mãos como se estivesse tentando se comunicar. Cada vez que eu assistia, ela ficava mais nítida, mais próxima. Era como se estivesse vindo em minha direção através da própria gravação. 3 semanas depois do incidente, recebi uma ligação que mudou tudo. Era um investigador da Polícia Civil, o delegado Carvalho, que estava cuidando do caso dos corpos encontrados na serra. Ele disse que tinha ouvido falar que eu estava na área na noite do crime e queria conversar comigo. Meu coração disparou, mas concordei em ir até a delegacia. Talvez fosse a chance de entregar o vídeo e me livrar daquele pesadelo. Quando cheguei lá, o delegado me mostrou algo que me deixou em pânico. Uma foto de câmera de segurança de um posto próximo à serra. A foto mostrava o bitrem que eu tinha visto naquela noite, mas havia algo errado com ela. Na imagem, apareciam 2 figuras na cabine do caminhão, mas eu tinha certeza absoluta de que só havia um motorista. O delegado me disse que estavam procurando por um possível cúmplice, alguém que ajudava o assassino a transportar e descartar os corpos. Quando mostrei o vídeo do meu celular, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois me olhou com uma expressão que misturava descrença e medo. "Isso aqui não é possível", ele murmurou. "Senhor Marcelo", disse o delegado, "nós temos evidências de que as vítimas foram mortas em locais diferentes e depois transportadas para a serra, mas há algo que não conseguimos explicar." Nele me mostrou laudos médicos que indicavam que algumas das vítimas tinham sido mortas há meses, mas outras pareciam ter sido assassinadas na mesma noite em que eu estava lá. É como se alguém tivesse matado essas pessoas em épocas diferentes, mas enterrado todas ao mesmo tempo. Minha cabeça começou a doer quando processei a informação. Como isso era possível? O delegado me fez uma pergunta que me gelou o sangue. "O senhor tem certeza de que o vídeo foi gravado na semana passada?" Mostrei a data no arquivo,
mas ele balançou a cabeça. Fizemos uma análise técnica preliminar e há algo muito estranho. Partes deste vídeo foram gravadas em datas diferentes, algumas com intervalos de meses. É como se fosse uma compilação de eventos que aconteceram ao longo do tempo. Senti o chão fugir dos meus pés. Como meu celular podia ter gravado coisas que aconteceram antes de eu estar lá? Saí da delegacia com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, sonhei com a Serra das Araras, mas não era um sonho comum. Estava revivendo a cena, mas agora podia ver de outros ângulos. Via o motorista do bitrem, mas também via a segunda figura. Não era uma sombra, era uma presença real, translúcida, que ajudava a carregar os corpos. No sonho, eu entendia que aquela entidade coletava os mortos ao longo dos meses e os entregava para o motorista numa espécie de ritual macabro. Quando acordei, havia uma mensagem no meu celular. Você viu demais. Não tinha remetente e o número não existia. A mensagem "Você viu demais" ficou na minha cabeça como um zumbido constante. Tentei rastrear o número, mas era como se nunca tivesse existido. Nas noites seguintes, comecei a perceber sombras estranhas na minha própria casa. Quando passava pelo corredor, via pelo canto do olho uma segunda silhueta me acompanhando na parede. No espelho do banheiro, às vezes aparecia um reflexo a mais, sempre fora de foco. Minha esposa começou a reclamar que eu estava acordando de madrugada, falando sozinho, mas eu não me lembrava de nada. A coisa estava saindo da serra e vindo atrás de mim. Decidi procurar ajuda de quem entende dessas coisas. A dona Creuza, uma benzedeira que minha família conhece há anos, me recebeu na sua casa cheia de santos e ervas. Quando contei minha história, ela ficou pálida e foi buscar um livro velho, todo rabiscado. Meu filho, ela disse, você mexeu com algo que não deveria. Essa entidade que você viu coleta almas perdidas e as entrega para quem faz pacto com ela. Segundo ela, alguns criminosos fazem acordos com essas presenças sombrias, recebendo proteção em troca de alimentar a entidade com mais vítimas. O motorista do bitrem era apenas um servo. O problema, continuou Dona Creuza, é que agora você faz parte da história. Ela sabe que você a viu e isso criou uma ligação. Ela me explicou que a entidade usa as gravações como portais, se manifestando através das imagens. Cada vez que eu assistia o vídeo, ela ficava mais forte, mais próxima do nosso mundo. A benzedeira fez uma oração e me deu um sachê com ervas para proteger, mas disse que o único jeito de me livrar definitivamente era destruir todas as evidências. Tinha que apagar o vídeo, queimar tudo que tivesse contato com aquela gravação. Voltei para casa determinado a seguir o conselho da benzedeira, mas quando fui apagar o vídeo, descobri algo assustador. O arquivo havia se multiplicado sozinho na memória do celular. Eram dezenas de cópias, cada uma com um nome diferente, datas que não faziam sentido. Quando tentei deletar, apareceu a mensagem: arquivo protegido contra a exclusão. Tentei formatar o celular, mas as cópias continuavam lá. Era como se o vídeo tivesse vida própria e se protegesse contra qualquer tentativa de destruição. Minha última esperança era quebrar o aparelho fisicamente. Peguei um martelo e destrocei o celular no quintal de casa. Senti um alívio momentâneo, como se tivesse quebrado uma maldição. Mas à noite, quando liguei o computador para trabalhar, quase tive um infarto. O vídeo estava lá, na área de trabalho, com o nome "Você não pode me apagar". Quando cliquei para ver as propriedades, a data de criação mostrava que tinha sido feito 5 minutos antes. Não era possível. O arquivo estava se regenerando sozinho, migrando de um dispositivo para outro. A entidade havia encontrado um jeito de se perpetuar através da tecnologia. 3 dias depois, recebi uma ligação que mudou tudo novamente. Era o delegado Carvalho, mas a voz dele estava diferente, mais rouca, como se estivesse com medo. Marcelo, precisa vir aqui urgente. Aconteceu algo com a investigação. Quando cheguei na delegacia, ele me mostrou as fotos da cena do crime. Haviam encontrado mais corpos na serra, mas dessa vez eram diferentes. Eram corpos de pessoas que tinham desaparecido recentemente, incluindo alguns caminhoneiros. O que mais me assusta, disse o delegado, é que todos eles tinham seu vídeo nos celulares. O delegado me mostrou uma pilha de aparelhos celulares apreendidos com as novas vítimas. Todos continham a mesma gravação que eu tinha feito, mas com pequenas variações. Em alguns, a segunda sombra aparecia mais claramente. Em outros,
havia vozes sussurrando nomes de pessoas que ainda nem tinham desaparecido. É como se fosse uma profecia, murmurou o delegado. Esse vídeo prevê as próximas vítimas. Senti meu estômago revirar quando ele me mostrou o último celular encontrado. Na tela, havia uma mensagem. Marcelo será o próximo. Saí da delegacia em pânico total. A entidade não estava apenas me perseguindo, estava usando o vídeo para marcar suas próximas vítimas. Cada pessoa que assistia à gravação entrava numa lista macabra e a entidade coletava essas almas uma por uma. Entendi que eu não era apenas uma testemunha, mas havia me tornado um recruta involuntário. O vídeo era como um vírus, se espalhando de pessoa em pessoa, marcando novos alvos. A segunda sombra estava construindo um exército de mortos, e eu tinha sido o primeiro a gravar sua existência. Naquela noite sonhei novamente com a serra, mas dessa vez não estava sozinho. Havia dezenas de pessoas caminhando em fila indiana pela estrada, todas com expressões vazias, se dirigindo para o mesmo ponto onde eu tinha visto o Bitrem. Reconheci alguns rostos. Eram as vítimas que haviam sido encontradas. No final da fila, vi meu próprio rosto, caminhando como um zumbi em direção ao encontro final. A segunda sombra estava lá, organizando a procissão, apontando para cada um de nós. Quando acordei, havia uma nova mensagem no meu celular. Amanhã, Serra das Araras, meia-noite. Sabia que se fosse para a serra seria o fim, mas também sabia que, se não fosse, a entidade viria me buscar de qualquer jeito. Passei o dia inteiro pensando numa saída, mas todas as alternativas pareciam levar ao mesmo destino. Ao entardecer, liguei para minha esposa e disse que a amava, sem explicar por quê. Peguei meu caminhão e comecei a dirigir em direção à Serra das Araras. No rádio PX, começaram a aparecer vozes estranhas, sussurrando meu nome. Eram as vozes de todas as vítimas me chamando para juntar-me a elas. A segunda sombra havia vencido e eu sabia que minha jornada estava chegando ao fim. A estrada para a serra nunca me pareceu tão longa. Cada quilômetro que eu percorria, sentia como se estivesse me afundando mais numa dimensão diferente. O rádio PX chiava constantemente, e entre os ruídos, ouvia sussurros que pareciam vir de dentro da própria cabine. Marcelo. As vozes eram suaves, quase carinhosas, como se estivessem me chamando para casa. Quando cheguei na base da serra, vi outros caminhões subindo na mesma direção, todos com os motoristas olhando para frente como autômatos. Não estava sozinho nessa jornada final. Chegando no estacionamento, encontrei uma cena que jamais vou esquecer. Dezenas de caminhões estacionados em fileiras perfeitas, todos com os motoristas parados do lado de fora, imóveis como estátuas. Reconheci alguns rostos. Eram colegas que eu não via há meses, pessoas que todos achavam que tinham mudado de profissão. Todos estavam lá, esperando. Quando desci do meu caminhão, senti meus movimentos ficarem automáticos, como se uma força invisível estivesse me guiando. Caminhei até o local onde tudo começou, onde eu havia visto o Bitrem naquela noite fatídica. A segunda sombra estava lá, mas agora eu podia vê-la claramente. Não era uma sombra comum. Era uma entidade feita de escuridão pura, com braços que se estendiam além do normal e olhos que brilhavam como brasas. Ela se movia entre os caminhoneiros, tocando cada um no ombro, e quando isso acontecia, eles desapareciam como fumaça. Compreendi que aquele era o processo. Primeiro a marcação através do vídeo, depois a convocação e finalmente a coleta. Éramos todos parte de um rebanho supernatural, criado ao longo dos anos através daquela gravação amaldiçoada. Quando chegou minha vez, a entidade se aproximou lentamente. Seu toque era frio como gelo, mas estranhamente reconfortante. Naquele momento entendi tudo. Ela não era maligna por natureza, mas sim uma coletora de almas perdidas. Pessoas que haviam se envolvido com coisas que não deveriam. Caminhoneiros que transportavam drogas, contrabando, ou coisa pior. Ela nos dava uma segunda chance. Nos transformava em guardiões da estrada. Não éramos mortos, éramos diferentes. Quando o toque dela me envolveu completamente, senti minha consciência se expandir, como se pudesse ver toda a malha rodoviária do país. Acordei no meu caminhão 3 dias depois, sem memória de como havia chegado lá. Estava na mesma estrada, mas em um posto a 200 quilômetros da serra. Outros caminhoneiros me olhavam estranhamente, como se eu fosse um fantasma. Quando tentei conversar, percebi que minha voz soava diferente, mais rouca,
e alguns colegas não pareciam me ouvir direito. Olhei no espelho e vi que minha aparência estava normal, mas havia algo nos meus olhos que não reconhecia. Uma frieza, uma distância que não existia antes. Liguei para minha esposa, mas ela disse que eu estava desaparecido há uma semana. Nos dias seguintes, descobri que eu havia ganhado uma capacidade estranha. Podia sentir quando algo de errado estava acontecendo na estrada, como se fosse um radar para o perigo. Percebia caminhoneiros que transportavam coisas ilícitas, criminosos fugindo de cidade em cidade, pessoas que ameaçavam a segurança dos viajantes honestos. Era como se a entidade tivesse me transformado em um guardião, alguém que protege os inocentes das sombras que habitam as estradas. Mas o preço dessa proteção era alto. Eu não era mais completamente humano. Minha família notou as mudanças rapidamente. Minha esposa dizia que eu dormia de olhos abertos, que às vezes falava em línguas que ela não reconhecia. Meus filhos começaram a ter pesadelos depois que eu voltei, sonhando com uma figura sombria que os observava à noite. Tive que me afastar de casa, não por não amá-los, mas porque minha presença estava afetando suas vidas. A entidade havia me dado um propósito, mas também havia me amaldiçoado com uma solidão eterna. Eu pertencia à estrada agora, não mais ao mundo comum. 3 meses depois, recebi uma ligação do delegado Carvalho. Ele disse que os assassinatos na Serra haviam parado completamente, mas que agora havia relatos estranhos de caminhoneiros que apareciam do nada para ajudar em acidentes, que salvavam pessoas de assaltos e depois desapareciam sem deixar rastro. Marcelo, ele disse, você está bem? Sua esposa disse que você mudou, que às vezes ela sente como se estivesse casada com um fantasma. Não soube o que responder, porque de certa forma ele estava certo. Eu havia morrido naquela noite na Serra, mas continuava vivo de uma forma diferente. Hoje, 1 ano depois, ainda rodo essas estradas. Meu trabalho continua sendo transportar cargas, mas agora tenho um propósito maior. Quando vejo um caminhoneiro em perigo, apareço para ajudar. Quando encontro criminosos usando as estradas para seus crimes, eles simplesmente desaparecem. Não os mato, os entrego para a entidade, que sabe o que fazer com eles. Outros motoristas às vezes me relatam coisas estranhas. Dizem que meu caminhão não faz barulho, que minha sombra às vezes parece ter vida própria. Eles não estão errados. O vídeo ainda existe, companheiros. Ainda está se espalhando, marcando aqueles que precisam ser coletados. Mas agora entendo seu verdadeiro propósito. Não é uma maldição, é um filtro. Separa os que merecem proteção dos que representam perigo. Se você está ouvindo esta história e sente um frio na espinha, talvez seja porque você já viu o vídeo. Talvez sua sombra já esteja um pouco diferente. Não tenha medo. A entidade só vem buscar quem precisa ser transformado. E se você for um dos escolhidos, saiba que continuará existindo, mas nunca mais será o mesmo, porque uma vez que você vê as 2 sombras, você se torna parte delas para sempre.